Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E hoje a gente tem uma aula muito massa. Hoje eu vou falar para você tudo o que você precisa saber para fazer pães de fermentação natural longa com farinhas. É isso aí, você tem que aprender a usar farinha para fazer pães de fermentação natural longa com elas. Tá? Então a aula de hoje vai ser tudo que você precisa saber sobre farinha para fazer pães de fermentação natural longa, ok? E a gente vai começar do começo. Simples, né? Os ingredientes. É isso aí, né? Os ingredientes principais do pão: farinha, água e sal. Por quê? Porque o fermento natural é farinha e água. Se o fermento natural tem farinha e água, os ingredientes são farinha, água e sal, né? Basicamente, é só misturar esses ingredientes que vai dar pão. Certo? Errado! Errado, sabe por quê? Porque, além de uma lista de ingredientes, você precisa conhecer profundamente cada um deles para você conseguir bons resultados, tá? E hoje a gente vai falar sobre o que você precisa saber sobre farinha para você conseguir fazer pães de fermentação natural crocantes, leves, nutritivos, lindos, deliciosos para sua família, para você, para dar de presente ou até para vender. Tudo isso na sua casa, no seu forno caseiro, tá? Então, vamos lá. Afinal, né? Farinha é tudo igual? Para simplificar, eu vou falar simplesmente uma palavra: não. Para complicar, eu vou falar alguns conceitos, né? Farinhas diferentes têm características diferentes. Tem farinha com e sem glúten, tem farinha branca, tem farinha integral, tem farinha fraca, tem farinha forte, tem farinha orgânica, tem farinha extremamente processada, tem farinha com alto teor de proteína, farinha com baixo teor de proteína, tem farinha com alto teor de cinzas, baixo teor de cinzas. O que é isso? Né? Tem farinha que tem o W maior, o W menor, né? Alto grau de extração, baixo grau de extração. Que é isso? Isso significa que farinha não é tudo igual. E muitas pessoas têm dificuldade em escolher farinhas. Muitas pessoas nem sabem que tem que escolher farinhas, né? Então, eu agora vou perguntar para você, né? Se você já sabe que você precisa escolher farinhas, você tem dificuldade em escolher essas farinhas? Sim ou não? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Aqui no Brasil é difícil escolher farinha, né? A gente não tem uma especificação tão grande e uma regulação tão grande nas farinhas brasileiras. Quando a gente compara com farinhas americanas, farinhas europeias, né? Então fica mais difícil para a gente escolher farinhas, mas não é impossível. E nessa aula eu vou mostrar para você, né, que isso não é impossível, tá? Eu vou falar para você o que esse atalho que eu vou entregar de presente para você hoje não é, né? Essa aula não é a aula em que eu vou te dar a melhor marca de farinha e nem a aula em que eu vou te mostrar como fazer pães com as melhores farinhas. E hoje eu vou passar conhecimento. Então, assim, eu não vou te ensinar uma receita de pão, eu não vou te dar a melhor marca de farinha, porque são muitas as marcas de farinha, né, no Brasil e no mundo. Não tem como eu passar todas elas aqui. A ideia é eu te passar conhecimento, porque aí você vai poder escolher a melhor farinha para você fazer pão usando essas informações, tá bom?
E por que que essas informações são um atalho? Simplesmente porque conhecer melhor sobre farinhas é a receita para você melhorar a qualidade dos seus pães de fermentação natural, tá? Quando você conhece farinhas, quando você entende um pouco dos porquês das farinhas e o que são termos técnicos, o que são as qualidades, quais são as diferenças entre elas, isso pode ser o atalho que você precisava para melhorar a qualidade dos seus pães, tá? Então anota uma frase que eu vou te falar. Tudo na fermentação natural é conectado. E não seria diferente. A farinha é um dos ingredientes que mais afetam o resultado do seu pão. Por que que eu sei disso? Por causa de anos de experiência própria, porque eu estudei em vários lugares do mundo com grandes padeiros que eu tive o privilégio, né, de serem meus professores, de serem meus mestres que eu escolhi, e compartilhei muitas informações, troquei muita informação com eles sobre esse tema, e porque eu sou professora de centenas de alunos e eu vejo o que acontece com esses alunos a partir do momento que eles começam a adquirir conhecimento. Olha só, eu tenho alunos que nunca tinham feito pães, mas que deram um salto gigante e muito rápido porque adquiriram conhecimento, tá? Hoje a gente está falando de farinha, então eu vou te contar a história de uma aluna minha, a Sandra. Ela já fazia pães de fermento biológico, já fazia pães há algum tempo, gostava dos pães dela, mas aí ela descobriu os pães de fermentação natural na internet. E ela se apaixonou, achou muito legal, né? Achou o fato do pão de fermentação natural ser mais nutritivo, isso chamou muita atenção dela, né? Ser lindo, ser crocante, né? E ela falou, eu quero fazer esse pão. E, sem conhecimento, ela começou a fazer o pão e começou a se decepcionar. E ela não entendia, ela falava, como assim? Eu faço pão de fermento biológico, como que eu não estou conseguindo fazer esse pão? Foi só quando ela adquiriu o conhecimento que ela passou a entender os fatores que afetam a massa do pão. E foi quando ela conheceu sobre farinhas que o pão dela mudou. E hoje a Sandra vende pães, fazendo pães na casa dela, tá? Ela faz uma renda extra vendendo pães de fermentação natural. Isso só foi possível depois que ela adquiriu conhecimento, tá? E, dito isso, eu vou contar para você duas dificuldades que muitas pessoas têm em conseguir entender sobre farinha. Então vamos lá, galera. Anota aí. Primeira dificuldade. Começou agora e acha que farinha é tudo igual, né? Tá acostumada a comprar farinha no mercado, faz bolo, faz torta de frango, faz biscoitinho, faz um pão ou outro de fermento biológico. Então fala, velho, eu vou no supermercado, farinha é tudo igual, vou comprar essa farinha e vou fazer pão de fermentação natural com ela, vai dar certo, né? O outro é o cara que já tá se aventurando, né? Já tá seguindo algumas receitas que pega na internet sem considerar as farinhas que são usadas na receita e se são comparáveis às farinhas que ele tem em casa. Ou seja, ele não tem conhecimento sobre esse ingrediente tão fundamental, né? Então essas são duas grandes dificuldades que eu percebo nas pessoas que me acompanham, nos meus alunos, né? Tanto os meus alunos daqui, né, que assistem as minhas lives, que acompanham as minhas postagens no Instagram e no YouTube, quanto os meus alunos do curso online. Um é achar que farinha é tudo igual, o outro é já se aventurar em receitas na internet sem considerar as farinhas usadas, sem conhecimento. Então conta pra mim, qual desses dois você é? O 1 ou o 2? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. E não tem problema, não tem resposta certa e não tem resposta errada, tá? É isso aí, gente. Olha, tem gente que é 1, tem gente que é 2, tem gente que é os dois, né? Então, é essa que é a história, né? Assim, a gente tá querendo aprender a fazer pão.
né? Então não tem nada de errado. Às vezes você está começando agora, você acha que farinha é tudo igual. E às vezes você tá copiando receita de internet, não considera as farinhas que são usadas, dá tudo errado. E talvez seja por causa da farinha, né? O jeito errado de saber sobre farinhas. Quer saber? Olha só, primeira coisa, achar que só quando você tiver farinhas fortes, importadas, caras, que o seu pão vai dar certo. Outro jeito, achar que porque não tem farinhas fortes, que só acha farinha no mercado, que não vai conseguir fazer pão de fermentação natural. Então, esses são os dois jeitos errados de você querer saber sobre farinhas e saber como que elas podem te ajudar a fazer pães de fermentação natural longa, tá? Se esses são os jeitos errados, né? Por quê? Né? Você tá aqui, olha só, se você tá aqui até agora, é porque você já desconfia que para entender de farinhas, não é algo que você consegue comprando uma farinha forte, simplesmente indo lá e comprando uma farinha forte cara, daquelas importadas, francesas, italianas, ou porque você acha que você não tem a farinha perfeita, porque você só consegue encontrar farinha no mercado. Não é assim que você entende farinha. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não conhecer as farinhas e entender como que elas podem afetar o seu pão, tá? O jeito certo de você entender de farinha é adquirindo conhecimento para que você possa aprender a tirar o melhor possível da farinha que você tem em mãos. Então a minha dica amorosa de hoje para você é o seguinte: por mais que você queira colocar a mão na massa, pegar a receita que você achar aí na internet e fazer pão, reserva um tempo para você estudar. E nesse caso que a gente está falando, reserva um tempo para você estudar sobre farinhas. Por quê? Porque só compreendendo as características e as funções das farinhas que você vai conseguir fazer pães que são crocantes por fora, macios por dentro, né? Que são nutritivos, que são lindos e são deliciosos. Não conhecer sobre farinhas pode te atrapalhar muito nessa jornada, né? Pode atrapalhar os seus resultados e você vai demorar muito mais a chegar no pão dos seus sonhos. Reforço, essas informações, conhecer farinhas, não está em nenhuma receita. Você não vai encontrar essa informação em nenhuma receita, tá? Você precisa entender o seguinte: você aprende muito mais rápido quando você adquire conhecimento e que você, então, com esse conhecimento, coloca a mão na massa. E agora, olha só, eu vou te dar umas informações que vão ser possíveis, assim, de você aplicar imediatamente. Então, se você for fazer pão hoje, você já vai poder pensar nessas informações que eu tô te passando agora. E se você vai comprar farinha, se você ainda não faz pão, você vai anotar o que eu vou te falar, porque essas informações vão fazer muito sentido para você e vão te ajudar muito, né, a entender e escolher a melhor farinha para os seus pães. Beleza? Então vamos começar. A gente vai começar com o trigo. Nós vamos entender primeiro como é um grão de trigo. Vamos conhecer o grão de trigo? Então vamos lá. Olha só. Eu fiz um desenho, né, mais ou menos, do grão de trigo e eu vou mostrar pra você. Olha só, esse aqui, ó, é o grão de trigo, tá? Então, olha só, essa parte de fora dele é a casca. Na casca, a casca também é chamada de pericarpo, tá? E ela ocupa mais ou menos 8% do grão de trigo. Nessa casca, a gente encontra fibras e minerais, tá? Uma série de minerais que fazem muito bem para a saúde estão na casca do trigo. E aí eu tenho o germen. O germen é essa bolinha aqui, ó, tá? O germen do trigo ocupa mais ou menos 3% dentro desse grão de trigo. E ele tem gorduras e açúcares.
E aí a gente tem esse miolo do trigo, que é o endosperma. O endosperma ocupa mais ou menos, ele ocupa, né, 88% do grão do trigo. Olha só, é muito. Nele a gente encontra principalmente amido e as proteínas que vão formar o glúten, tá? Então esse aqui é o grão do trigo e é basicamente de uma forma muito simplista que eu tô mostrando as 3 principais partes do grão de trigo, tá? Dito isso, agora que você conhece o grão de trigo, né? A gente vai falar da farinha branca versus farinha integral, tá? Primeira coisa, a farinha branca. Normalmente a farinha branca tem o quê? Ela é rica na parte do endosperma. Então ela é rica em amido e proteína e ela tem menos nutrientes, tá? A farinha integral já é composta das outras partes do trigo também. Tô falando da farinha integral honesta, tá? Não tô falando da farinha integral que galerinha vai lá e depois adiciona um farelo de trigo, não. Tô falando da farinha integral de verdade, tá? Para você saber qual farinha integral de verdade, aí você tem que buscar, né, fornecedores, marcas de boa reputação, que falam, essa aqui é farinha integral de verdade, beleza? A farinha integral, ela tem mais partes do trigo, então ela vai ter a casca, ela vai ter um pouco do gérmen, vai ter o endosperma também. Ela tem mais nutrientes, ela ajuda a melhorar a fermentação, justamente por causa dos nutrientes, tá? Ela também tem alguns benefícios para a saúde. Ela ajuda a reduzir o colesterol, ajuda a reduzir a glicose e aumenta a saciedade. Por isso é importante a gente misturar farinha integral nos nossos pães. Então a gente tem essa diferença entre farinha branca e farinha integral, mas não é só isso. A farinha branca geralmente traz menos sabor para o pão e a farinha integral traz mais sabor, né? Além do sabor, ela traz mais cor e mais textura para o pão, tá bom? A farinha branca traz um miolo mais leve. Isso se a gente souber o que a gente tá fazendo, né? Porque não é simples assim não, você já sabe disso. Não é só ter a farinha melhor que você vai ter um pão bom, não. Então, assim, a tendência é, se você souber o que você está fazendo, você vai ter um pão de miolo mais leve quando você usa uma farinha branca adequada e da maneira correta. E a farinha integral tende a trazer um miolo mais pesado. Por que eu falo tende? Você consegue fazer pães com farinha integral que tem miolo leve, sim. Mas para isso você precisa de técnica, tá? Então, assim, eu tô falando aqui de uma forma mais simplista, beleza? Por quê? Porque muitas pessoas falam, por que que o pão integral é mais pesado do que o pão branco? Porque a farinha branca tem mais proteína, tem menos fibras e as fibras, se a gente não souber lidar, né, com essa quantidade de fibras que tem na farinha integral, né, com o fato dela ter menos proteínas formadoras de glúten, aí a gente vai poder sim ter um pão integral muito pesado. E a solução para isso, pelo menos inicial, que eu recomendo, é você misturar farinha branca com farinha integral, porque aí você tem um pouco dos dois mundos, tá? Você vai ter um pouco do miolo mais leve e você vai ter nutrientes, sabor, cor que são trazidos pela farinha integral, tá bom? A farinha branca tem menor teor de cinzas e a farinha integral tem maior teor de cinzas. Que é teor de cinzas? Pelo amor de Deus! Teor de cinzas é a quantidade de minerais que está presente na farinha depois que ela é incinerada. Uma farinha branca não tem muitos minerais. Por quê? Porque a farinha branca é feita com o miolinho do trigo, o endosperma. A farinha integral tem minerais. Por quê? Porque nela contém fibra, contém a casca do pão, contém o germe. Então, na hora que ela é incinerada, sobra resquícios de minerais que em forma de cinzas, e esse é o teor de cinzas. O teor de cinzas é uma das formas de classificar farinhas,
tá? Especialmente na França, na Espanha, em Portugal. Então, se você vê farinhas que tem, por exemplo, a letra T e o número, por exemplo, T45, T65, T80, T150, isso é uma classificação feita por teor de cinzas. Quanto maior esse número, mais cinza, maior o teor de cinza, ou seja, mais integral é a farinha. Quanto menor esse número, menos cinzas, menos integral é a farinha, mais branca, mais refinada é a farinha. Então, eu falei, farinha não é tudo igual. Então, se você... Como que a farinha é igual se uma tem um teor de cinza 45 e a outra tem um teor de cinza 150? Já viu que não é igual, certo? Então, você não pode esperar a mesma coisa de uma farinha que é T45 e de uma farinha que é T150. Tá bom? Então, aí você vai falar assim, qual que é melhor? Depende do que você quer, tá? Nessa aula eu tô te dando conhecimento para você entender sobre farinhas, tá bom? E com esse conhecimento, você vai poder começar a buscar, né, e a melhorar os seus pães, tá? Agora você já sabe, então, o que é esse T na frente da classificação, por exemplo, de uma farinha francesa, né? Aí a gente tem a T45, que é uma farinha extremamente refinada, normalmente usada para se fazer biscoitos, né, para confeitaria. E a gente tem uma T80, que é uma farinha mais forte, mais encorpada, uma farinha que tem fibra, mas não tem muita. E uma farinha T65, que é uma farinha branca, né, que também é boa para fazer pães, enfim. Aí tem uma série de tipos de farinhas, até chegar numa T150, que é uma farinha integral, riquíssima em minerais, muito nutritiva e provavelmente muito deliciosa também, né? Dependendo do seu gosto, tá bom? Então aqui a gente falou farinha branca versus farinha integral. Agora a gente vai falar de farinha fraca versus farinha forte. Olha só, farinha fraca tem menos proteína. Tem normalmente de 8 a 10% de proteína. E a farinha forte tem mais proteína, mais de 10%, né? Tem farinha de 11, de 12, de 13, de 13,6, de 11,2, enfim, tem vários, tem de 14%, de 15, 16% de proteína, né? Agora uma coisa, é muito, assim, eu nunca vi farinha com 5% de proteína, 6% de proteína. Se você está vendo rótulos e achando que esse percentual que você vê no rótulo é o percentual de proteína da farinha, não é. Você precisa aprender a ler o rótulo. Não é só o teor de proteína que vai resolver o seu problema. Dito isso, né? Pô, como assim? Você falou que, né, mais proteína dá para fazer pão, menos proteína, né, farinha mais fraca, como assim? Então, olha só, você precisa saber qual tipo de proteína que tem na sua farinha. Se as proteínas que estão na sua farinha são proteínas formadoras de glúten. A gente precisa do glúten para a gente conseguir um pão que tenha melhor qualidade, né? O glúten que é tão demonizado, que todo mundo fala que faz mal, coitado, né? Se você tá aqui, talvez você já saiba que o pão de fermentação natural tem um teor de glúten reduzido depois que ele passa pela fermentação natural. Se você não sabe, sim, isso é verdade e a gente vai falar mais sobre isso em uma outra aula, tá? Sobre o glúten em si. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente precisa considerar se o tipo de proteína que está na farinha ajuda na formação do glúten. Por quê? A gente precisa de glúten para ter um pão com bom crescimento, tá? E aí, a gente tem que entender se existe um equilíbrio entre as proteínas formadoras de glúten que estão presentes na farinha. Por quê? Porque dentro da farinha, a gente tem duas proteínas principais formadoras de glúten, a glutenina e a gliadina. A glutenina
traz elasticidade e a gliadina traz extensibilidade. A gente precisa de um equilíbrio entre as duas qualidades para que a gente possa ter um pão, né, de bom crescimento, tá? Eu não vou ficar entrando aqui em muitos termos técnicos e números, tá? Mas existem classificações de PL, de um monte de coisa para a gente poder determinar esse equilíbrio, tá? Mas o mais importante é você saber que precisa haver um equilíbrio entre a gliadina e a glutenina, entre as proteínas formadoras de glúten, para você então ter uma farinha que tem um bom potencial para te dar um bom pão, tá? E aí você vai ter uma massa que tem um equilíbrio de extensibilidade e elasticidade, beleza? Dito isso, né? Outra coisa, a farinha fraca aguenta menos água, a farinha forte aguenta mais água, né? Então você precisa considerar isso quando você está trabalhando com farinhas. Se você tem farinha fraca, não adianta você colocar muita água, que você vai ter um sopão. Se você tem farinha forte, você não, assim, você até pode colocar pouca água numa farinha forte, mas vai ser difícil sair um resultado legal aí se você não fermentar essa massa um tempão. Por quê? Porque quando a farinha tem muita proteína, ela é muito forte, né? Ela precisa de mais tempo de fermentação do que quando ela é fraca, que ela não tem muita proteína formadora de glúten. Então ela vai precisar de menos tempo de fermentação, tá? E agora a gente vai falar sobre uma letrinha, né? A gente vai falar sobre uma letrinha muito legal que ajuda a determinar a força da farinha. Essa letrinha aparece em alguns rótulos de farinhas, não em todos. Ela aparece nas farinhas italianas, tá? As farinhas italianas são classificadas pelo W. W é o seguinte, é um medidor de força de uma farinha. Quanto mais alto esse número, mais forte é essa farinha. E aí você vai falar, então beleza, então eu vou comprar a farinha que tem o W maior de todos. Não. Você não vai fazer isso. Você tem que entender, né, qual W é ideal para o que você quer. A farinha é uma ferramenta, é um equipamento que a gente usa para fazer pão. Às vezes eu digo que a farinha é o melhor equipamento que você pode usar para fazer pão se você sabe usar, né? E pode ser o pior equipamento que você vai usar para fazer pão se você não souber usar, né? Então olha só, um W de 160 ou de até 160 é uma farinha que é ideal para fazer biscoitinho, para fazer bolo, é uma farinha mais fraca, tá? Que tem um potencial de formação de glúten menor e uma força menor, fraca, tá? Uma farinha que tem um W de 160 até mais ou menos 250 é uma farinha muito legal para a gente fazer pizza. Massas que precisam de extensibilidade, que precisam esticar e que não podem ficar voltando, que não sejam muito elásticas. Então, focaccia, pizza, pão de fermento biológico que não seja muito hidratado, também se dá bem com essas farinhas com W lá entre 160 e 250. E aí a gente tem farinhas mais fortes, que tem um W maior que 300, que são farinhas ideais para pães de fermentação natural longa, pães de alta hidratação. E aí a gente tem farinhas mais fortes ainda, tipo com um W 440, que são farinhas ideais para a gente fazer massas muito enriquecidas, massas que têm muita gordura, que tem muito açúcar, né? Tipo panetone. Aí a gente trabalha com farinhas extremamente fortes, tá? Por quê? Porque elas precisam ter esse tipo de massa precisa de farinhas com essas características, tá bom? Então, dito isso, né, lembrando sempre, quanto mais forte a farinha, maior o tempo de fermentação, para que a gente possa ter um pão leve por dentro e crocante por fora. Mais um ponto, né, que vai te ajudar aí nesse caminho do entendimento das farinhas. Olha só, farinha com glúten ou farinha sem glúten.
simplesmente é o seguinte: farinhas com glúten vão ajudar na estrutura da massa de pão. Quais são exemplos de farinha com glúten? A gente tem o trigo, a cevada, o centeio. Cada um tem um teor de glúten diferente, mas elas têm glúten, tá? Farinhas sem glúten atrapalham a estruturação interna de uma massa de pão. Dá para fazer pão com elas? Dá, mas não vai ter a mesma característica do pão que a gente tem quando a gente faz com farinha que tem glúten, tá? Exemplos de farinha sem glúten: aveia, arroz, milho, mandioca, tá? Então, você precisa entender, a farinha que você está trabalhando tem glúten ou não tem glúten? Porque isso vai influenciar drasticamente na sua massa de pão. Outra coisa que eu acho que é muito importante, e esse é o último item que eu vou falar, né, nessa parte aqui: a farinha é orgânica ou não orgânica, né? Por que eu recomendo você usar farinhas orgânicas? Porque elas têm menos pesticidas, tá? Pesticida é tóxico, né? Agrotóxico. Não se usa pesticida agrotóxico, né, em farinhas orgânicas, né? Os fertilizantes, tudo isso que é usado para melhorar a qualidade, né, do trigo, eles não são químicos, né? Eles são feitos de uma forma orgânica, o que ajuda o meio ambiente e protege a nossa saúde. E você também vai ter mais nutrientes no solo em que uma farinha orgânica é plantada, justamente por isso. Com isso, a sua farinha vai ter mais nutrientes. E se ela tem mais nutrientes, vai ser bom para a sua saúde e vai ser bom para a fermentação do seu pão. Porque o fermento natural gosta de quê? Ele gosta de nutrientes, né? Então, uma farinha orgânica tende a ter uma maior disponibilidade de nutrientes nela. E no final, cara, é melhor para o meio ambiente, tá? É melhor para os animais que vivem ali naquela região que aquele trigo está sendo plantado, né? É uma redução de químicos que entram aí nas águas das nascentes, dos rios, né? Que entram para dentro da terra onde o trigo é plantado. Então, se você pode e tem acesso, escolha farinhas orgânicas, tá bom? Agora pronto, né? Agora você já sabe o que você precisa considerar na hora de escolher farinhas. E assim, você potencialmente e eventualmente vai conseguir fazer pães de fermentação natural, que são mais crocantes, mais leves, mais nutritivos, lindos e deliciosos, porque agora, né, você já tem esse conhecimento, tá? E eu espero vocês na próxima aula. Tchau!